Sejam todos bem-vindos ao canal Missionário na Fé. Aqui quem está falando é Valdira Carvalho. Então, pessoal, esse vídeo é sobre o que eu falei numa live, que eu não vi ninguém de canais grandes, pastores, sabe, pessoas influentes de igreja, de ministério, falar sobre o caso da Sara Mariano, sobre essa tragédia que aconteceu com ela. E eu acabei vendo ontem um vídeo da missionária Cristina Maranhão. Então, ela sim veio a público para falar. E o que ela disse? Você não é obrigada a ter um tipo de homem assim. Você não é obrigada. Mas antes ela disse assim: olha, eu não queria falar, eu não ia falar sobre este caso, mas eu vou falar. Porque se nós que estamos no meio se calar, as pedras clamarão. Isso mesmo. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Quem estava clamando? São quem? São pessoas de canais que não são do meio que estão falando. Então tem gente falando de tudo, menos disso. Eu não vi, mas aí eu vi a Cristina Maranhão falando, a missionária que vive pelas igrejas, para um lado, para outro, pregando, anunciando, fazendo sua agenda, também cumprindo a agenda. E ela disse que ela esteve em uma agenda cumprindo e lá estava a Sara Mariano. Ela conheceu de perto, né, numa programação de igreja, a cantora Sara Mariano. E ela disse: olha, vocês mulheres não são obrigadas. Aí ela disse: eu mesma recebo em meu celular, no meu WhatsApp, mensagem de mulheres, muitas, ela falou muitas mulheres, mulheres de pastores, de ministro, de presbítero, diácono, do modo geral, de crentes, mulheres de crentes, que sobem ao altar, que pregam, que cantam, que fazem de tudo na igreja. E elas dizem que sofre horrores. E ela disse muitas, não são poucas, são muitas. Ela enfatizou isso. Muitas sofrem agressões verbais, agressões físicas, e muitas delas não aguentam, estão em depressão, estão doentes. E outra coisa que ela disse, que as mulheres, às vezes, elas não tomam atitude, elas não denunciam por medo e por vergonha, porque os tais são do altar e têm ministério. E ela enfatizou também. Que ministério? Qual ministério? Se o ministério primeiro é o da família. Inclusive, existe um texto falando sobre isso. Se alguém deseja alcançar uma melhor posição, então que seja bom, que seja honesto, irrepreensível, um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom pagador. Então, que assim seja, porque aí ele vai ser honrado e vai subir um posto. Agora, quem vai falar? Quem vai dar esse testemunho? É a mulher. Aí, se ele é chamado para uma reunião, para que ele seja apresentado, vai fazer o quê? Então, ele lá é escolhido e a mulher que tem que aprovar. Se a mulher não aprova, aí eles descem a madeira, né? Para não dizer outra palavra aqui, desce a madeira nessa mulher. Para quê? Tá vendo? Ela não ajuda no ministério do marido, porque isso que aquilo. Porque as igrejas querem o quê? Mão de obra. Querem um trabalho à parte
querem um trabalho sem remuneração e com isso eles pegam casais e jogam a campo, jogam na obra, como dizem. E eles estão dizendo que é obra de Deus. E eles estão dizendo que é obra de Deus. E eu reafirmo, não é obra de Deus, não é ministério. Porque se a pessoa não consegue ter uma boa convivência com a família, como vai ser com a igreja de Deus, como disse lá o Pedro? E aí? E tem uma coisa, é só ela que escuta isso? Não. Todas nós escutamos isso. Eu recebi muitas vezes, eu disse em uma live passada, eu acho que foi a penúltima, que uma mulher não mora tão longe de mim, é perto, é próximo, e ela falava que o marido judiava muito, muito, muito dela. E ela foi na igreja, e lá o pastor, na libertação, disse para ela, olha, ele ainda vai te bater, vai te dar 3 coças, mas Deus vai partir ele ao meio. Foi assim a expressão que o pastor usou. E a gente estava no culto, viu e ouviu ele dizendo, no culto de libertação, antes do fim do ano, Deus vai partir ele ao meio. Porque assim, esse homem tanto judiava dela, batia nela, como prometia tirar a vida do filho dela quando fizesse 18 anos. Filho dele também, com 18 anos. E só faltava uma semana para completar os 18 anos. E aí o que aconteceu? Ele deu 3 surras nela, como o pastor falou, e ele pegou a bicicleta, saiu para ir para outro bairro, na rodovia, um caminhão pegou ele, cortou ele ao meio. Partiu ele ao meio, como foi dito na igreja. E aí ela teve sossego. Então, mas quando isso não acontece, a mulher fica sofrendo. A mulher fica padecendo esses horrores. E ninguém faz nada. Porque o pastor, não, vamos orar, tem que ir para o monte, tem que dobrar o joelho e orar. Que oração é essa? Se é a pessoa física que está fazendo isso. Entendeu? Então, não demole. Preste atenção. Você não é obrigada, como disse a missionária, tem as leis, tem recurso para a gente entrar com pedido, com recurso e preservar a nossa vida. A nossa vida é mais importante que ministério de igreja, do que sentar em banco, subir em altar, cantar, prestar continência para pastores. Tá bom? Então, esse é o aviso. A Cristina Maranhão, ela veio falar sobre isso. Você não é obrigada. E ela ainda deu um testemunho da família dela, do que aconteceu. Tá?